e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Com o Evangelho de hoje, nós concluímos o Sermão da Montanha, que havia se iniciado alguns domingos atrás com o Evangelho das Bem-aventuranças. As bem-aventuranças que são para nós um caminho de santidade. E hoje então, Jesus conclui esse caminho de santidade com aquilo que é a essência do cristianismo, aquilo que nos caracteriza como cristãos de verdade, ou seja, o amor. O que nos torna cristãos é o amor. E aquilo que nos torna diferentes de todas e quaisquer religiões neste mundo é o amor levado ao extremo, o amor até mesmo aos inimigos. O amor que se contrapõe ao ódio e o perdão que se contrapõe à violência. Cristão não deve ter inimigo. Cristão não deve agir com ódio. Cristão não deve agir com violência. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós podemos constatar que Jesus ainda não chegou ao coração de muita gente. Irmãos, Jesus hoje nos propõe esta palavra em contraposição à lei de Talião que era vivida naquela época. A lei de Talião, que tem a sua origem lá no Código de Hammurabi, lá na Babilônia. E esta lei é a mesma que dizia que a punição deveria ser proporcional ao crime cometido. Então, se você cortou uma mão minha, eu vou cortar a sua mão também. E Jesus então vai dizer que o cristão não age assim, que pelo contrário, se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. E assim, você vai buscar amar o seu inimigo. E o caminho da perfeição está aí. É interessante nós percebermos o seguinte: quando Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, Ele não diz, sede perfeitos, não tenha erros, não tenha falhas, não cometa pecados. Porque Ele sabe que como humanos, tudo isso nós vamos acabar fazendo. Somos falhos, pecamos, erramos, falhamos. Por isso que quando Ele diz, sede perfeitos, Ele vai dizer, amai-vos. Para Jesus ser perfeito é amar. E amar mesmo os inimigos. O que hoje na nossa sociedade parece um absurdo. Continuamos, mesmo depois de 2023 anos do nascimento de Jesus, sendo testemunhas ainda da violência, do ódio, do rancor, das guerras. Vemos aí que alguns países detêm em seu poder a capacidade de destruir o mundo inteiro com as suas armas nucleares. Vemos ainda no mundo pessoas sendo levadas daqui pela violência. Ontem eu lia na Gazeta que nem chegamos ao final do segundo mês deste ano e o índice de homicídio, de assassinato em nossa cidade já é 400% maior do que o mesmo período do ano passado. Em nossa cidade.
E aí a gente olha para aquela moça que foi morta a facadas pelo marido, depois olha para aquele outro que levou um tiro por engano, era um trabalhador voltando para casa, e aí o rapaz foi lá e queria matar um e matou ele. E tantas outras situações próximas de nós, na nossa cidade. Parece que antigamente a gente ouvia falar desses absurdos longe, distante. Agora eles batem à nossa porta. E nós? O que temos feito para mudar essa realidade de violência, de morte, que qualquer hora pode atingir a nossa vida, a nossa família? Precisamos trazer Jesus para dentro da nossa vida, do nosso coração. E Jesus vai dizer no Evangelho que nós devemos ser perfeitos, não porque não erramos, mas porque amamos. O grande problema às vezes é conseguir viver esse amor diante de algumas pessoas que são difíceis. Mas é preciso se lembrar do que Paulo nos ensina na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. Somos todos criaturas, santuários de Deus. Deus mora dentro de nós. Deus faz morada dentro da nossa vida. Portanto, hoje, para que a gente consiga viver esse amor, que para muitos chega a ser absurdo, eu quero propor a vocês 3 atitudes. 3 atitudes. Não é possível viver um amor, até mesmo aos inimigos, sem ter dentro do coração estas 3 atitudes. A primeira delas é a disposição. Vamos repetir? Disposição. Eu preciso estar disposto, querer amar. Mesmo aquela pessoa que às vezes eu quero matar, mas eu tenho que amar. Eu tenho que pelo menos querer, porque se eu não quiser, não vai adiantar. É a mesma coisa, se eu não quiser estar casado, se eu não quiser ser pai, se eu não quiser ser mãe, se eu não quiser ser um bom padre, se eu não quiser ser um seminarista, se eu não quiser, eu não vou ser. E se eu não quiser amar, eu não vou conseguir. A primeira coisa é ter esta disposição. Senhor, eu ao menos vou me esforçar para poder amar aquela pessoa que às vezes eu quero pegar pelo pescoço. Então, a primeira coisa é a disposição. E o engraçado é que quando a gente não gosta de alguém, quem mais sofre somos nós mesmos. A outra pessoa continua bem, obrigado. Você tem dor de cabeça, e dá dor de estômago, desarranja tudo, e dá pedra no rim, né? Terrível, terrível. Eu dizia na sexta-feira, né? Ou foi ontem, eu não me lembro, né? Às vezes a gente tem que cumprimentar a nossa pedra no rim, né? Oi, pedra no rim. Não. Tem uns que são a nossa pedra no rim. O motivo da gente estar com a pedra no rim. Bom dia, boa tarde, boa noite, para a pedra do rim, né? Cada um tem as suas vezes. Então, a primeira coisa é a disposição. A segunda coisa, quem se dispor a amar aquele que é difícil e muitas vezes se coloca como seu inimigo, vai ter que ter muita paciência. Vai ter que ter paciência, porque senão mata. Né? Então, para amar, além de ter disposição, também tem que ter muita paciência. Tem dia que a paciência vai ter que ser a maior coisa da nossa vida, né?
dá uma voltinha, respira paciência, volta, né? Respira de novo, conta até 10, porque senão não tem jeito. Quem não tem paciência jamais vai conseguir amar as pessoas difíceis. Então a primeira coisa, disposição. A segunda e a terceira coisa é a generosidade. Não importa se a outra pessoa é má, não importa que ela faça coisas ruins. O que ela é não pode determinar o que você será. O que ela faz não pode dizer o que você vai ser. O fato dela ser má não quer dizer que você vai ser mal também. Você não pode permitir que a outra pessoa determine o que você vai ser. Se ela é má, você continue sendo generoso e bom, mesmo para ela que é má com você. Porque o problema não está em você, mas está na pessoa. Nós precisamos aprender a fazer esta diferenciação. Muitos problemas não estão em nós, estão nas pessoas. Se você tomar sobre si o problema delas, você não vai resolver nem os seus e nem o dela, e vai se tornar uma pessoa ruim. Então, nós temos que ter essa consciência. O que o outro faz de mal não pode ser para mim algo que vai me fazer agir da mesma maneira. Não é porque ele me trata mal que eu vou fazer o mesmo. Não é porque ele age mal que eu vou fazer o mesmo. Não é porque ele quer o mal para mim que eu vou desejar o mesmo. Olha, pá, tem uma pessoa que eu falo todo dia para ela bom dia, nem responde. Pois continue falando, porque o problema não está em você, mas está nela. Porque a nossa tendência é fazer o quê? O que eu fiz para ela? Nada. O problema está nela. Então, não permita que o outro determine o que você será, mas seja o melhor que você pode ser aos olhos de Deus. Por isso a generosidade. Então, 3 coisas que não podem faltar para aquele que quiser viver o evangelho extremado, que é o amor aos inimigos, que Jesus hoje nos propõe. Primeiro, temos que ter disposição, tem que querer. Segundo, temos que ter paciência, que é uma coisa rara nos dias de hoje, viu? Que é tudo muito rápido, e telefone, e internet, e coisa. Então a gente acha que com o ser humano funciona rápido, assim não funciona. Tem gente que é cabeça dura, vai demorar uns par de anos para aprender, e você vai ter que ter. E eu já vou dizer para os mais novos que estão aqui, estão me ouvindo também. Vocês têm namorada aí, ou que está pensando em ter, ainda não decidiu, se arruma uma, compra uma bicicleta. Eu acho que devia comprar uma bicicleta, mas em todo caso, né? Se você não tiver paciência com esse caboclo, essa cabocla que está do seu lado aí, você já nem leva para frente, já aproveita na hora que acabar a missa, sai dali, foi muito bom te conhecer, cada um vai para o seu rumo, cada um toma o seu canto, porque se você não tiver paciência com ele agora, depois é pior. Depois que casou então, aí um mata o outro, é o que está acontecendo, um mata o outro, né? Então, se você não anda com paciência com ela e ela com você, então já aproveita o embalo que o padre está dando um gancho, já chega ali e fala, olha, se quiser deixar até em casa, deixa, não tem problema. Já que trouxe, então leva de volta, né? Mas depois que deixou lá, já resolve a vida. Porque não adianta, se não tem paciência agora, não vai ter depois. Se não muda agora, não vai mudar depois. Não vem com essa história, ele me ama, de vez em quando ele me dá uns tapas, mas eu vou mudar ele. Mentira, não vai mudar nada não. De vez em quando ele te dá uns tapas e depois ele quebra o seu nariz.
Não funciona, não dá certo, né? Então, tem que ter paciência, né? E por fim, generosidade. É outra coisa também. Se a pessoa que você está namorando é assim, ó, vamos comer um lanche, mas nós vamos dividir. Você tem que... larga a mão dessa vida, que você vai casar também com alguém que vai deixar você passar fome. Esse negócio não dá certo não, né? Não, porque a gente tem que economizar. Porque tudo bem que tem que economizar, mas não dá nem para comer um lanchinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não, vamos ficar aqui mesmo na casa da sua mãe. A gente come aqui, a gente gosta. Larga a mão dessa vida, porque não dá certo não, né? Não funciona. Pelo menos um cachorro quente, alguma coisinha, tem que levar a namorado ou namorado para comer esse negócio. Vamos comer aqui que a sua mãe cozinha bem. Isso, ó, é golpe, não dá certo, não funciona, não dá certo, né? Generosidade. Muito bem, então quais são as 3 palavrinhas? Entenderam? Sem isso não há amor aos inimigos. E se a gente não amar os inimigos, não fazemos nada demais. Até os pagãos fazem a mesma coisa. Então, que o Evangelho possa de fato se encarnar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.